Nós estamos acompanhando agora em Êxodo 22, 23 e o 24, a formação da nação de Israel, com suas leis. E nós vamos hoje meditar, vamos ver se eu consigo chegar ao 24, mas nós temos agora todas as leis que Deus colocou para o ser humano. Não no sentido de criar regras ou fazer o povo ficar agora escravo dele, não, para protegê-los. As leis de Deus, os nãos de Deus, é simplesmente para nos proteger, não para nos fazer o mal. E nem nos privar de fazer o que gostamos. Muito pelo contrário, Ele quer nos guardar de todo o mal. Vamos primeiro pedir a direção de Deus? Então, fecha os seus olhos, vamos falar com Ele. Meu Deus, que privilégio. Qualquer lugar onde nós estamos, podemos fechar os nossos olhos e dirigir o nosso pensamento até o Senhor. E eu peço que o Senhor fale conosco, porque estamos meditando na Tua Palavra e ela é luz para os nossos caminhos. Por isso que venhamos aprender como nós devemos ser e aquilo que o Senhor quer de nós. Se essa pessoa que está comigo acompanhando essas meditações, ela tem uma necessidade, que essa necessidade seja suprida. É o que eu peço e também agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, eu vou começar pelo comentário do capítulo 22. Diz assim: esse capítulo descreve diversas leis que regulamentavam a convivência do povo em sociedade, que preservavam os bens das pessoas. Mostra também a preocupação do Altíssimo com as mais frágeis, como pobres, estrangeiros, viúvas e órfãos, os quais deveriam ser acolhidos e protegidos. Veja que quem ampara o próximo age em conformidade com a justiça divina. Então, seguindo para um. Se alguém furtar o boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que o ferir não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado do sangue. O ladrão fará restituir total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e largá-lo para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha, restituirá. Se romper com fogo e pegar nos espinhos e queimar a meda do trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo totalmente pagará o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou bens a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, e ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo. Sobre todo negócio fraudulento, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre roupa, sobre toda coisa perdida de que alguém disser que é sua, a causa de ambos será levada perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes pagará em dobro o seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal, e este morrer, ou for dilacerado, ou arrebatado, ninguém o vendo. Então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não pôs a sua mão nos bens do seu próximo, e seu dono o aceitará e o outro não restituirá. Mas, se de fato lhe tiver sido furtado, pagá-lo-á o seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. E se alguém pedir emprestado a seu próximo algum animal, e for danificado ou morto, não estando presente o seu dono, certamente o pagará. Se o seu dono estava presente, não o pagará. Se foi alugado, será pelo seu aluguel. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente o dotará e tomará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme ao dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Então, não podia haver feiticeiras, né?
Feiticeira é aquela que nós conhecemos hoje como bruxo, bruxa, né? Deus mandou que não deveria existir esse tipo de coisa. No 19, todo aquele que se deitar com animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. Veja, olha só, ele estava então dizendo que essa pessoa que servisse, né, sacrificasse a outros deuses, não deveria viver. Espiritualmente acontece isso, né? A pessoa não morre fisicamente, mas espiritualmente ela morre. No 21, o estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiro foste na terra do Egito. A nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligires, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei ao seu clamor. Eu já ouvi isso uma vez. Você tem que ter o cuidado, né, de falar de alguém, ou criticar alguém, ou apontar o dedo para alguém, porque se esse alguém é amigo íntimo de Deus, você está perdido. No 24, e a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada. As vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestardes dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usuário, não lhe imporeis usura. Se tomares em penhor a roupa do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura e o vestido de sua pele em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso? A Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com a sua mãe, e ao 8º dia nos dará. E semieis homens santos. Portanto, não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançarei. O 23. Não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com o ímpio, para dares testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem nenhuma demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. O comentário diz assim: injustiças podem ser facilmente cometidas quando as pessoas se deixam levar por opiniões de terceiro. O resultado disso pode ser amizades rompidas, casamentos desfeitos, pessoas ressentidas, prejudicadas ou até penalizadas criminalmente. Todo tipo de maldade é capaz de surgir com apenas uma palavra mentirosa. O caminho da falsidade, bajulação e injustiça pode ser o mais curto para a obtenção de resultados, mas é o que trará consequências graves mais cedo ou mais tarde. Quem age assim não deve esquecer que tudo o que plantar um dia vai colher. E sabe, eu entendo, não seguirás a multidão, né? Hoje nós temos no nosso meio várias opiniões. Você vai na internet, né, nas redes sociais, todo mundo está expressando sua opinião. E às vezes a pessoa ela fica tão preocupada com a opinião dos outros que ela deixa de viver a própria vida para ela tentar viver uma vida de acordo com a vontade dos outros, tentando agradar os outros. Se Jesus, aqui na terra, o próprio Deus encarnado, ele não conseguiu agradar a todos, por que eu vou me preocupar em agradar a todos, né? Se preocupe com uma coisa, em agradar a Deus. O que agrada a Deus está usando a fé. E essa deve ser a sua maior preocupação. 3. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Quer dizer, era do seu inimigo, né? Mas você sabe que é dele. Você não vai deixar lá largado. Você vai conduzir, quer dizer, seja um cristão autêntico, né? Verdadeiro. Olha quanta coisa nós podemos fazer e aprender, né, com esses ensinamentos aqui. E aí ele diz: se vires o jumento daquele que te odeia, caído debaixo da tua carga, deixará, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás e levantá-lo. No comentário, seja justo, mesmo com aquele que o odeia. Isto é, não seja bom e justo somente com amigos ou com aqueles que têm consideração por você, mas também com os inimigos.
e isso sem esperar agradecimento ou retribuição por parte deles. Então, não sou eu que me tornei inimigo de ninguém. Eles se tornaram meus inimigos, porque eles, infelizmente, não sei a razão deles, mas eu não vou me tornar inimigo de ninguém. No 6, não perverterá o direito do teu pobre na tua demanda. O comentário diz, não perverterás o direito do pobre. Deus é juiz e protetor de todos, inclusive dos desprezados e marginalizados. Os juízes eram advertidos a não praticarem favoritismo, a não distorcerem a lei e a não aceitarem o suborno para beneficiar alguém. O Altíssimo não tolera essas atitudes, pois isso promove injustiça e corrompe a sociedade. O 7. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Quer dizer, o suborno faz a pessoa ser comprada, né, para o seu próprio benefício. Então, essa pessoa se torna cega, quer dizer, ela fecha os olhos, né, para não ver o erro. No 9, também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito. Também 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Mas ao 7º a dispensarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e da sobra como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e o teu olival. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. E em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos. E do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Quer dizer, aqueles deuses que eles viram durante muitos anos na terra do Egito, já nem se lembrasse mais daqueles nomes. Esquece, é passado. No 14, 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abide, porque nele saíste do Egito e ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido no campo teu trabalho. Então, tanto as primícias como as ofertas, a pessoa não iria apresentar a Deus de mãos vazias, mas ela iria apresentar a Deus o seu melhor. Muito forte, né? Quer dizer, está se celebrando uma festa, né? A festa das primícias. Então a pessoa não iria de qualquer forma, ela iria apresentar, além dos seus dízimos, também as suas ofertas. Muito bacana. 17. 3 vezes no ano, todos os teus homens aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até pela manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerá o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. O comentário diz: a presença do anjo, o Senhor Jesus à frente dos hebreus, traria inúmeros benefícios. Eles seriam conduzidos à terra prometida e teriam os inimigos exterminados. Mas para isso, deveriam atender a sua voz e cumprir os seus mandamentos. Caso contrário, sofreriam. Assim, toda irreverência e rebeldia do Altíssimo seria corrigida, o que acarretaria aflições ao povo. Então, ele falou: envia o meu anjo. Veja a importância de nós termos Deus à frente dos nossos planos, dos nossos projetos, das nossas intenções. No 22, mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então sereis inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Quer dizer, quem se levantasse contra ele estaria perdido, porque além de se levantar contra aquele povo, estaria também se levantando contra Deus.
No 23, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos pirizeus, aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Então, uma promessa estava sendo dada para eles, que eles não tinham que temer para onde eles estavam indo. Eles tinham que apenas marchar, seguir em diante, porque Deus estaria com eles, protegendo eles. Poxa, que forte, né? No 24, não te inclinarás diante dos teus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente, quebrarás de todas as suas estátuas. Eu vou fazer um destaque esse versículo 24, porque lá na frente, quando a gente vê o povo, já em Josué, né? Eles indo para a terra, muitos deles vai poupar aquele povo, pensando assim, eles vão agora me pagar, né? Eles começaram a olhar para o ouro e eles não cumpriram essa palavra, porque Deus falou, eliminai eles da terra, eliminai os seus deuses. E o povo veio no futuro se corromper, né? Abandonou a Deus para servir os deuses daquela terra. É brincadeira, né? 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. O comentário diz assim, ó, pão e água. Todas as necessidades físicas e espirituais dos fiéis serão supridas. O Senhor Deus também promete curar as enfermidades que acometerem aqueles que vivem pela fé. Isso é uma prova clara de que o Altíssimo deseja o bem-estar físico e espiritual dos seus filhos. Essas bênçãos, porém, estão diretamente ligadas à fidelidade a Ele. Então, isso aqui é uma promessa, né? E eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Quer dizer, Ele tira, mas Ele depende da nossa fé. Não que Ele não tenha poder, por exemplo, de curar uma pessoa que esteja com cancro terminal, que se volte para Ele. Não que Ele não tenha poder de livrar essa pessoa dessa situação ou de uma constipação. Não, não é isso. A questão aqui é eu ter fé para ser curado. Eu ter fé nessa promessa e crer que ela vai se cumprir para mim. Então, a questão não está no poder de Deus, está na minha fé alcançar esse resultado. Porque prometido já está. No 26. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, destruindo a todo o povo aonde entrares. E farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Então, não seria imediato, né? Seria pouco a pouco, né? Um passo de cada vez, um degrau de cada vez. No 31. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra para que os lances fora de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles e com seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti. Olha o conselho de Deus, né? Você vai habitar nessa terra, mas não deixa que eles habitem com você, que eles sejam uma má influência para você, porque certamente isso vai ser um laço. Se você permitir que aquelas pessoas estejam com você, elas vão ser um laço. Assim, nos dias de hoje, se você se permite andar com más influências, né? Você fala, não, mas eu gosto delas, eu não faço o que elas fazem, mas você anda com elas, você aceita o que elas fazem. Você já está sendo cúmplice. E amanhã ou depois, essas pessoas serão um laço para você. Quer dizer, elas vão impedir você de receber o Espírito Santo. Elas vão impedir você de ser cheio da presença de Deus, de andar com Deus. Porque se elas quisessem andar com Deus, elas seguiriam você. Você seria uma influência para elas, não o contrário. Então, vigie com quem você anda. No 24. Depois disse Moisés sobe ao Senhor tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel,
e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com eles. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Os hebreus declararam com entusiasmo que haviam compreendido os mandamentos e que os seguiriam. E apesar da rebeldia que havia apresentado anteriormente, o Altíssimo os aceitou. Isso mostra que ele sempre teve o desejo de manter comunhão com o ser humano. Primeiro tentou com Adão, mas este caiu. Depois firmou com Noé e Abraão um novo compromisso de fidelidade e fé. Em seguida, renovou seu pacto com Isaac e Jacó e finalmente com Moisés e o povo. Após isso, o Senhor Eterno proporcionou nova aliança ao entregar seu bem mais precioso em sacrifício pelos nossos pecados. O Filho unigênito, como Cordeiro perfeito, veio para selar essa aliança eternamente e possibilitar a todos a chance de possuir os mesmos e até maiores privilégios de Israel. E aí, seguindo para o 4, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. Moisés tomou a metade do sangue e o pôs em bacias, e outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco, sobre todas essas palavras. O comentário diz: o sangue. Na cerimônia da aliança entre Deus e o povo de Israel, metade do sangue dos sacrifícios e holocaustos era aspergido sobre o altar e a outra metade sobre o povo. Esse modelo assemelha-se à nova aliança, que começou com o Senhor Jesus por meio do seu próprio sangue. Esse sangue, quando aspergido pela fé sobre quem invoca a Deus, tem o poder de remir, reconciliar e salvar. Então, quando nós tomamos o cálice da Santa Ceia, é como se o sangue do Senhor Jesus também estivesse sendo aspergido em nós. Ele nos purifica, nos lava dos nossos pecados e, como aqui está sendo dito, ele nos reconcilia com Deus. No 9, e subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. O comentário diz: sobre mim, sobe a mim. Moisés já havia recebido o decálogo, as leis, as outras leis de Deus. Mas durante esse período no Sinai, junto ao Altíssimo, receberia as instruções relacionadas às leis cerimoniais relativas ao culto. Ele também receberia todas as especificações relativas à construção do tabernáculo. Seguindo por 13. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. E disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Nós vemos aqui o número 40 aparecendo. Lembra que o Senhor Jesus também foi para o deserto, né? E lá ele manteve-se 40 dias e 40 noites. Depois dali, começou o ministério
aqui na terra do Senhor Jesus. Então, há sempre uma mudança. E aqui Moisés, ele subiu ao monte para então receber todas as direções, inclusive os mandamentos que viria com ele nas pedras. Bom, mas a coisa vai ficar um pouquinho pior depois que ele descer, porque o povo vai ficar aflito pensando que Moisés morreu. Porque imagina, eles estão olhando para o monte, eles veem então o monte todo fechado em nuvem, o topo do monte, né? E como se fosse um fogo por cima dele, que era a presença de Deus. E eles não tiveram temor que Deus estava ali. Eles vão se corromper. Infelizmente, as más influências, aqueles que saíram do Egito com eles, vão criar uma situação aqui muito, mas muito ruim. Bom, a gente vai ler a partir dos próximos vídeos. A gente vai ver isso, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você. Não deixe de dar o seu gosto e também de partilhar esse vídeo com alguém. E claro, se Deus tocou em você em alguma coisa, Deus falou algo que eu não tenha dito aqui, coloca nos comentários para a gente saber, tá bom? Deus abençoe.